Ninguém acreditava que alguém amaria as gêmeas siamesas, até que o impossível aconteceu. O vilarejo de Almas Secas aninhava-se entre as serras como um segredo mal guardado. Era um lugar onde o tempo era medido pelo sol e pela chuva, e a vida das pessoas era tão entrelaçada quanto as raízes das árvores que se agarravam à terra seca. Foi ali, numa noite de janeiro tão abafada que o ar parecia sólido, que a casa de Mariana e Afonso se encheu de um choro duplo. Do lado de fora, a lua era uma foice pálida no céu sem estrelas. Dentro, o cheiro de suor, ervas e medo se misturava ao brilho trêmulo de uma lamparina. Zefa, a parteira de mãos calejadas e olhos que já tinham visto de tudo, amparava o corpo exausto de Mariana. O primeiro choro veio forte, um grito de vida. O segundo, um instante depois, mais fraco, quase um eco. Foi quando Zefa tentou separar os bebês para limpá-los que o ar gelou. Seus dedos experientes encontraram uma resistência impossível, uma união de pele e osso na altura do quadril. Ela puxou a lamparina para mais perto, a chama dançando sobre a cena que selaria o destino daquela família. "Meu Deus, valei-me", sussurrou ela, o rosto empalidecendo. Afonso, um homem bom de coração, mas talhado pela dureza da roça, entrou no quarto, o nervosismo estampado na testa suada. Ao ver a expressão da parteira, seu coração afundou. "O que foi, Zefa? São meninas? Estão com saúde?" Zefa não conseguiu responder. Apenas abriu os braços, revelando as duas crianças. Duas cabeças de cabelos escuros, 4 braços que se agitavam, 4 pernas pequenas. E no meio, a ponte de carne que as tornava uma só criatura aos olhos do mundo. Mariana, semi-acordada, ouviu o silêncio pesado. Um silêncio que gritava mais alto que o choro de suas filhas. "Deixe-me vê-las", pediu a voz fraca. Afonso, paralisado, não se moveu. Foi Zefa quem, com um suspiro resignado, levou as recém-nascidas para o colo da mãe. Mariana olhou para aqueles 2 rostos, um chorando com a fúria de quem chega ao mundo, o outro com uma calma assustadora. Seus dedos traçaram a linha de união entre elas, e as lágrimas que vieram não foram de horror, mas de um amor feroz e protetor, misturado a um medo que lhe gelava a alma. "São minhas filhas", disse ela, a voz embargada, como se quisesse convencer a si mesma e ao mundo. Clara e Helena. A notícia, como era de se esperar em Almas Secas, não esperou o sol nascer. Zefa, ao sair, fez o sinal da cruz e sussurrou para uma vizinha curiosa. A vizinha contou ao marido, que contou na venda antes de ir para a roça. Ao meio-dia, o vilarejo inteiro já sabia. As filhas de Mariana e Afonso eram siamesas. Um presságio. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou ponto de peregrinação. Vinham curiosos de todos os cantos, alguns trazendo presentes simples, outros apenas a morbidez no olhar. As beatas sussurravam que era castigo por algum pecado oculto. Os homens mais velhos diziam que era um sinal de tempos difíceis, de seca prolongada. As crianças espiavam pelas frestas da janela com uma mistura de medo e fascínio. Mariana os recebia com uma dignidade forçada, o coração apertado. Afonso, incapaz de lidar com os olhares, afundou-se no trabalho e no silêncio, deixando a esposa sozinha para enfrentar o fardo daquele nascimento extraordinário. E assim, desde o primeiro dia, Clara e Helena aprenderam que sua existência seria sempre pública, um espetáculo para os olhos alheios. As meninas cresceram unidas pelo corpo lado a lado, mas jamais iguais. Era um estudo de contrastes, a prova viva de que a alma é um território muito mais vasto que a pele. Clara, de olhar curioso e sorriso que rasgava o rosto, parecia ter nascido para desafiar o mundo. Falava antes mesmo de formar as palavras, apontava para os pássaros, ria do vento, e seu corpo pequeno vibrava com uma energia que parecia querer se libertar. Helena, ao contrário, era um poço de silêncio e observação. Seus olhos, mais escuros e profundos, captavam os detalhes que ninguém via. A tristeza no rosto de uma vizinha, a nuvem que mudava de forma no céu, a hesitação na voz do pai.
Onde Clara se lançava, Helena recuava. Onde uma sonhava alto, a outra media o chão firme. A infância foi uma dança desajeitada entre a proteção da mãe e a crueldade do mundo. Aprender a andar foi o primeiro grande desafio. Clara queria correr, explorar o quintal, subir na mangueira. Helena, mais cautelosa, preferia a segurança do alpendre, onde podia folhear os poucos livros velhos que a mãe guardava. O resultado eram quedas constantes, joelhos ralados e a primeira de muitas discussões. "Você não me deixa ir", gritava Clara, empurrando o corpo da irmã. "Você vai nos machucar", respondia Helena, fincando os pés no chão. Foi Mariana quem, com paciência infinita, ensinou-as a negociar cada passo, a encontrar um ritmo que fosse das duas. E elas aprenderam. Aprenderam a caminhar de um jeito único, um balanço sincronizado que era quase uma dança. Mas fora do quintal, o mundo não tinha a paciência de Mariana. Quando começaram a frequentar a pequena escola da vila, a curiosidade deu lugar à zombaria. Os meninos a cercavam no recreio apontando. "Olha a criatura de 2 cabeças!" Jana gritavam. Um dia, um garoto mais velho chamado Damião empurrou-as. Elas caíram no chão de terra batida. Helena começou a chorar em silêncio, o rosto escondido. Mas Clara, com o vestido sujo e o joelho sangrando, levantou-se com uma fúria que surpreendeu a todos. "Riam de mim, não dela!" gritou o corpo pequeno tremendo. "Ela não fez nada!" Helena, por entre as lágrimas, puxou a mão da irmã. Não se gasta coragem com gente pequena, mana. Vamos embora." Naquela noite, deitadas na cama que dividiam, Clara ainda ardia de raiva. "Eu odeio eles. Odeio todos eles." Helena, que já havia parado de chorar, respondeu com a sabedoria precoce que a definia. "Odiar cansa, Clara. É melhor a gente aprender a não escutar." Assim elas construíram sua fortaleza. Uma fortaleza feita do amor de uma pela outra, com muros de silêncio para o mundo exterior. Clara era a guardiã que brandia a espada. Helena era a estrategista que planejava a retirada. E por um tempo pareceu funcionar. A adolescência chegou como uma tempestade sem aviso. Os corpos mudaram e, com eles, a percepção de si mesmas e do mundo. Os olhares que antes eram de zombaria infantil agora se tornaram mais pesados, carregados de uma curiosidade maliciosa e, às vezes, de repulsa. A ideia de futuro, que para as outras moças da vila se desenhava em vestidos de chita para a festa de São João e encontros furtivos na beira do rio, para elas parecia uma névoa densa e intransponível. Clara, no entanto, recusava-se a não sonhar. Devorava os romances que conseguia emprestados, escondendo-os debaixo do colchão. Imaginava bailes, cartas de amor com a caligrafia caprichada e beijos roubados sob o luar. Seus sonhos eram vívidos, coloridos, e ela os compartilhava com a irmã em sussurros noturnos. "Imagina, Helena, um moço bonito que sabe dançar forró e recitar poesia. Ele chegaria na janela e... Para de sonhar o que não cabe em nós, Clara", cortava Helena, a voz firme para esconder o próprio medo. "Ninguém olha pra gente e vê 2 moças. Eles só veem um destino esquisito, uma curiosidade." Clara virava-se na cama, o rosto iluminado por um teimoso raio de luar. "Então que venha alguém que não seja como eles. Alguém que enxergue." Helena suspirava, o coração apertado. Temia mais pela irmã do que por si mesma. O mundo era um animal de dentes afiados e os sonhos de Clara eram frágeis como asas de borboleta. A festa de São João daquele ano foi particularmente dolorosa. Mariana, com um esforço tremendo, costurou para elas um vestido único, mas com 2 corpetes distintos, um florido para Clara, um azul liso para Helena, numa tentativa de lhes dar alguma individualidade. Mas ao chegarem na praça enfeitada de bandeirinhas, a tentativa se provou inútil. Elas ficaram num canto, observando os casais se formando para a quadrilha. O sanfoneiro tocava uma melodia animada, mas para elas a música parecia distante, vinda de outro mundo. Clara balançava o corpo no ritmo, os olhos brilhando de vontade, o sorriso forçado nos lábios.
Helena permanecia imóvel, o olhar fixo no chão, contando os minutos para poder ir embora. Damião, o mesmo garoto que as atormentava na infância, agora um rapazola arrogante, aproximou-se com seus amigos. E aí, aberrações? Qual de vocês eu tiro para dançar? Ou tem que ser as duas de uma vez? As risadas cruéis ecoaram. Clara sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Helena a puxou pelo braço, virando-se e caminhando para longe da praça, para a escuridão. Não vale a pena, disse Helena, a voz embargada. Vale sim, explodiu Clara, já chorando de raiva e frustração. Eu só queria dançar. Eu só queria ser como as outras. É pedir muito? Sim, Clara, para nós é. A confissão brutal de Helena calou a irmã. Elas voltaram para casa em silêncio, e o som da festa, ao longe, parecia zombar de sua solidão. Naquela noite, Clara não contou histórias de príncipes. E Helena, pela primeira vez, permitiu-se chorar de verdade, um choro silencioso por todos os sonhos que ela se forçava a não ter. A vida parecia destinada a se repetir, dia após dia, sem sobressaltos, num ciclo de trabalho, resignação e sonhos reprimidos. Ajudavam a mãe nos afazeres, costuravam para fora, cuidavam da pequena horta. Eram conhecidas, mas não eram vistas. Eram um fato da vida de almas secas, como o rio seco no verão ou o sino da igreja aos domingos. Até que numa manhã de agosto, quando o vento frio da serra anunciava o fim da estiagem, um forasteiro chegou. E com ele, a promessa de que até a terra mais seca pode um dia florescer. Ele chegou numa carroça simples, abarrotada de caixas de madeira e rolos de lona. Não era um mascate, cujas visitas eram barulhentas e previsíveis. Este homem era diferente. Desceu do veículo com uma calma que não pertencia àquele lugar. Era alto, mas não imponente, com cabelos castanhos que o sol já começava a clarear e um olhar sereno que parecia absorver o mundo em vez de julgá-lo. Vestia-se de forma simples, mas suas mãos, embora fortes, não eram as de um lavrador. Eram mãos de quem segura livros. O vilarejo, sempre ávido por novidades, parou para observá-lo. Quem era? De onde vinha? As especulações começaram imediatamente. Diziam que era professor, enviado pelo governo. Outros afirmavam que era médico, fugido da cidade grande. O certo é que ele trazia algo que almas secas não via há muito tempo, um propósito silencioso. Seu nome era Miguel, e sua primeira ação foi alugar o pequeno salão abandonado ao lado da igreja. Em poucos dias, com a ajuda de alguns meninos a quem pagou com doces e histórias, o lugar empoeirado se transformou numa sala de aula improvisada, com um quadro negro e bancos de madeira. Miguel possuía um passado que não compartilhava. Viera de Recife, onde a vida lhe tirara tudo. Fora professor de botânica, casado com uma mulher que amava a poesia e pai de um menino de olhos curiosos. Uma febre, rápida e impiedosa, levara a esposa e o filho no mesmo mês. O mundo de Miguel se desfez. A ciência, os livros, a lógica, nada pôde salvá-los. Desiludido, ele juntou o que restou de sua vida e partiu para o interior, buscando um lugar onde o silêncio pudesse curar suas feridas e onde seu conhecimento pudesse ter alguma utilidade prática, longe da teoria fria que o decepcionara. As gêmeas o viram pela primeira vez na feira de domingo. Ele estava comprando frutas, sorrindo com gentileza para a velha vendedora, perguntando sobre o tempo de colheita da manga. Quando Clara e Helena passaram, carregando uma cesta, o silêncio habitual se fez mais pesado que de costume. As pessoas pararam de conversar, os olhares se fixaram nelas como sempre. Mas Miguel foi diferente. Ele não desviou o olhar. Não demonstrou pena, nem curiosidade mórbida. Ele não riu, não apontou. Seus olhos, de um castanho claro, pousaram nelas por um instante, e ele viu. Viu a postura desafiadora de Clara. Viu a timidez protetora de Helena. E viu, acima de tudo, duas jovens. Apenas isso. Ele sorriu levemente e cumprimentou, a voz calma cortando a tensão da praça. Bom dia, senhoritas. Clara, pega de surpresa, abriu a boca, mas esqueceu de responder. Seu coração deu um salto inexplicável.
Helena, desconfiada de qualquer gentileza que não viesse de sua mãe, apenas abaixou o rosto e apressou o passo, puxando a irmã consigo. Foi um instante, uma saudação. Mas para Clara, foi como se uma janela se abrisse num quarto fechado por anos. Para Helena, foi um barulho estranho, uma pedra atirada na superfície calma de seu lago de resignação. Naquele momento, sem que nenhuma delas soubesse, algo irrevogável havia começado a mudar. A presença de Miguel tornou-se uma constante na vida de Almas Secas. Ele dava aulas para as crianças cujos pais permitiam, ensinando a ler e a escrever com uma paciência que encantava. Cuidava dos doentes mais simples, com chás de ervas e conselhos que aprendera em seus livros de botânica. E aos poucos, com a delicadeza de quem se aproxima de um animal arisco, foi se aproximando das gêmeas. O segundo encontro aconteceu por acaso. Ele as viu sentadas no alpendre, tentando decifrar um almanaque velho e rasgado. Aproximou-se devagar. "Gostam de ler?" perguntou. Clara respondeu com o entusiasmo de sempre. Eu tento. As palavras às vezes fogem de mim. Helena é quem entende melhor." Helena, constrangida por ser o centro da atenção, desviou o olhar. "Não tanto." Miguel sorriu. "Ler não é só entender, é viajar. Tenho alguns livros, se quiserem, histórias de lugares distantes." No dia seguinte, ele cumpriu a promessa. Trouxe um romance de capa gasta, uma história de aventura em terras desconhecidas. Clara o aceitou com as mãos trêmulas, como se recebesse um tesouro. E assim começou uma amizade improvável. As visitas de Miguel se tornaram um ritual. Ele lhes trazia livros, e elas, em troca, ofereciam o que tinham. Um copo d'água fresca, uma conversa, um silêncio compartilhado. Sentados no alpendre, ele lhes abria janelas para um mundo que elas jamais imaginaram. Falava das marés do oceano, das estrelas que têm nomes, das cidades de pedra que guardam a memória do tempo. Clara absorvia tudo, os olhos brilhando. Fazia perguntas, interrompia, ria. Queria saber de tudo, como se tentasse compensar a vida que não podia viver. Helena, mais contida, ouvia em silêncio, mas seu olhar atento e as perguntas raras e inteligentes que fazia revelavam uma fome de conhecimento ainda maior. Mariana, a mãe, observava tudo com o coração dividido. "Cuidado, filhas. Homem nenhum olha sem querer algo. A gente já sofreu demais com a curiosidade alheia." Clara defendia-o com veemência. "Ele não é como os outros, mãe. Ele não nos olha como se fôssemos uma aberração. Ele conversa com a gente." Helena se calava, mas guardava a advertência da mãe no coração. Ainda assim, não podia negar. A presença de Miguel trazia uma luz que aquecia até os cantos mais sombrios de sua alma resignada. Pela primeira vez, alguém as via como duas pessoas, distintas e completas. Alguém perguntava a opinião de Clara sobre uma história, e depois se virava para Helena e perguntava o que ela achava. Ninguém nunca havia feito isso, e foi nesse olhar, que separava para depois unir em respeito, que germinou a semente do impossível. A amizade entre Miguel e as gêmeas não passou despercebida. Em Almas Secas, onde a vida alheia era o principal passatempo, o vínculo se tornou o assunto principal. E o vento, como sempre, trouxe veneno junto. Dona Elvira, uma viúva de língua afiada e coração seco, foi a primeira a espalhar a maldade. "Viram o professor?" dizia ela na porta da venda. "Anda gastando tempo com as meninas unidas. Coisa boa não há de ser. Deve estar estudando elas, feito bicho de laboratório." A ideia se espalhou. Alguns insinuavam que ele queria se aproveitar da inocência delas. Outros, mais religiosos, diziam que ele estava sendo tentado pelo diabo, que se manifestava naquela união contra a natureza. O preconceito, que antes era uma zombaria infantil, agora ganhava ares de condenação moral. As gêmeas sentiam o peso da mudança. Os olhares na rua se tornaram mais hostis. O padeiro, que antes as atendia com um bom dia, agora lhes entregava o pão em silêncio, sem olhá-las no rosto. As crianças, influenciadas pelos pais, voltaram a apontar e a rir. Uma tarde, quando voltavam do rio,
Damião e seus amigos as cercaram. Ei, o professor já escolheu qual de vocês é a noiva? Gritaram em meio a gargalhadas cruéis. Clara corou de raiva, o corpo tenso, pronta para revidar. Mas Helena, com a voz baixa e firme, disse: Vamos, Clara, não vale a pena. Enquanto se afastavam, sentiam as risadas como pedras atiradas em suas costas. Naquela noite, chorando em silêncio, Helena sussurrou para a irmã: Eu não aguento mais ser olhada como se fosse uma maldição. Clara abraçou com força. Então vamos mostrar que não somos. Um dia, Miguel vai fazer todos eles nos enxergarem como somos de verdade. A menção do nome dele trouxe um calor ao peito de ambas. Ele era o único refúgio. Sua amizade era a prova de que o mundo podia ser diferente. Mal sabiam elas que dentro de seus corações, a amizade já começava a se transformar em algo muito mais complexo e perigoso. O vínculo com Miguel se aprofundava a cada visita. Ele lhes ensinava palavras novas, contava sobre filósofos que questionavam o mundo e poetas que morriam de amor. Clara vibrava com as histórias de paixão. Helena se interessava pelas ideias que desafiavam a lógica. E sem que percebessem, o afeto se infiltrava pelos gestos. O coração de Clara começou a acelerar quando, para mostrar uma linha no livro, a mão de Miguel tocava de leve a sua. Era um toque rápido, casual, mas para ela era como uma descarga elétrica, um evento que ela repassava em sua mente por horas a fio. Helena, que sempre fora a fortaleza da razão, começou a se sentir vulnerável. Certa vez, ao se inclinar para ver um mapa que Miguel desenhava no chão de terra, ela sentiu a respiração dele perto de seu rosto. O cheiro dele, uma mistura de livros velhos e mato, a tontou. Ela se afastou bruscamente, o coração martelando, confusa com a própria reação. O impossível se desenhava em silêncio no espaço entre eles. Numa tarde, Miguel trouxe um presente inesperado. Um pequeno espelho de mão com a moldura de madeira simples, mas bem trabalhada. Para que vejam o que eu vejo, disse ele, entregando-o a elas. Clara o pegou, os olhos brilhando. Virou-o para si e para a irmã. O reflexo mostrou dois rostos jovens, um sorrindo, outro sério. Elas se olharam refletidas e, por um instante, não viram a estranheza que o povo sempre apontava. Viram apenas Clara e Helena. Somos bonitas, sussurrou Clara, mais para si mesma do que para os outros. Helena desviou os olhos do espelho, lutando contra o próprio coração, porque ela já sabia o que estava acontecendo, e essa aterrorizava. Dois corações, unidos no mesmo corpo, podiam se apaixonar pelo mesmo homem. O mundo jamais aceitaria tal coisa. Era um caminho para a destruição. E, no entanto, ao olhar para Miguel, que as observava com um carinho genuíno, ela sentiu que já era tarde demais para voltar. O verão queimava o vilarejo como um ferro em brasa. As plantações murchavam sob o sol inclemente, o gado berrava sedento nos pastos ressequidos e até a sombra das árvores parecia não refrescar. Foi nesse tempo de calor sufocante que Miguel tomou a decisão que selaria seu destino ao de almas secas. Ele alugou de vez o pequeno quarto nos fundos da estalagem de Dona Rosária. O forasteiro deixara de ser passagem para se tornar vizinho. Para uns, motivo de alegria, pois o professor era homem bom e prestativo. Para a maioria, no entanto, era a oficialização de um escândalo. Esse homem perdeu o juízo de vez, cochichavam as beatas na saída da missa. Vai acabar trazendo desgraça para essa terra, se envolvendo com o que não é de Deus. Homem novo, bonito, instruído, e se encanta logo pelo quê? Pela aberração. Zombavam os rapazes na esquina, a crueldade afiada pela falta do que fazer. Miguel ouvia, mas não se importava. Ou fingia não se importar. Sua rotina era clara. De manhã, o barulho das crianças aprendendo o alfabeto. À tarde, o silêncio dos doentes a quem levava conforto. E no fim do dia, como um peregrino que busca uma fonte, o caminho até o alpendre de Mariana, onde encontrava Clara e Helena. Foi nesse período que as gêmeas perceberam que suas vidas já não corriam no mesmo ritmo. Havia um antes e um depois de Miguel.
Clara enchia-se de um entusiasmo febril. Estava mais solta, ria alto, fazia perguntas sem medo, desafiando a irmã com o olhar. Miguel, se pudéssemos viajar para qualquer lugar do mundo, sem ninguém para nos julgar, para onde você nos levaria primeiro? Perguntou certa vez, os olhos fixos nos dele. Ele pensou um instante, o olhar perdido no horizonte seco. Para o mar. Vocês precisam ver como é grande, como se move sem se importar com nada. É a única coisa que consegue ensinar ao homem que ele não é o centro de tudo. Clara suspirou, encantada com a imagem. Helena, que ouvia em silêncio, sentiu o coração estremecer. O mar, um lugar grande o suficiente para talvez diluir a dor que sentia, mas nem tudo era luz. Na feira, os comentários tornaram-se mais diretos. Uma tarde, quando as irmãs voltavam para casa, Dona Elvira e um grupo de mulheres bloquearam o caminho. Vocês duas deviam ter um pingo de vergonha na cara, disse Elvira, a voz um chiado de veneno. Já não basta carregarem essa marca do pecado, ainda precisam enlaçar um homem honesto na desgraça de vocês? Helena abaixou os olhos, sentindo a humilhação queimá-la como o sol do meio-dia. Mas Clara ergueu o queixo, a voz firme. Vergonha, Dona Elvira, é ter o coração seco como a senhora tem. O nosso, pelo menos, ainda sabe sentir. As palavras ecoaram, deixando as mulheres sem resposta. As irmãs passaram por elas, de cabeça erguida, mas por dentro, Helena tremia. Naquela noite, a mãe as confrontou. Mariana foi até a estalagem e, com o rosto duro e cansado, fez a Miguel o pedido que mais temia. Preciso que se afaste das minhas filhas, disse ela sem rodeios. Miguel a encarou, o coração apertado. Por que, Dona Mariana? A senhora sabe que minhas intenções são as melhores. As melhores intenções podem pavimentar o pior dos infernos, meu filho, respondeu ela, a voz embargada. O povo já fala, e cada palavra deles pesa sobre os ombros delas mais do que sobre os seus. O Senhor, a qualquer hora, pode juntar suas coisas e partir. Elas não. O fardo delas é para a vida toda. Não lhes dê esperanças que o mundo não vai permitir que floresçam. Mariana foi embora, deixando para trás um silêncio pesado. Miguel passou a noite em claro, o pedido daquela mãe ecoando em sua mente. Ela tinha razão. Ele era livre. Elas, não. No dia seguinte, ao encontrar as gêmeas, ele trazia no rosto a marca da noite mal dormida. Helena, percebendo a hesitação, em seu olhar adiantou-se, a voz fria como uma lâmina para esconder a dor. Se o senhor decidiu ir embora, não precisamos de explicações. Já estamos acostumadas. Clara, porém, sentiu o pânico subir. Se for embora, vai provar que nunca foi diferente dos outros. Vai provar que tudo não passou de curiosidade. Miguel fechou o livro que trazia nas mãos. Olhou de uma para a outra, da fúria suplicante de Clara para a dor resignada de Helena. E então tomou sua decisão. Eu não vim até aqui para desistir no primeiro obstáculo, disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma convicção inabalável. Se for preciso enfrentar o mundo para ficar perto de vocês, então que o mundo venha. O silêncio que se seguiu foi preenchido por algo novo e aterrorizante. Não era mais amizade, não era mais um afeto platônico, era a declaração de uma guerra. E no meio do campo de batalha, os corações das duas irmãs finalmente se confrontaram. Naquela noite, a sós no quarto, a tensão explodiu. Você gosta dele, afirmou Helena, não como pergunta, mas como acusação. Clara não negou. Gosto, mais do que já gostei de qualquer coisa na vida. E se eu também gostar? A pergunta de Helena saiu quase inaudível, um sussurro que continha um universo de dor. O mundo pareceu parar. As duas se entreolharam, e pela primeira vez, a união de seus corpos pareceu a mais cruel das prisões. Naquele instante, elas entenderam a profundidade de sua tragédia.
Não havia saída fácil. 2 irmãs, 2 corações, um só corpo, um só homem. Na visita seguinte, Miguel percebeu o abismo que se abrira entre elas. Clara estava eufórica e ansiosa. Helena, distante e sombria. Ele trouxe um livro de poesias e sentou-se entre elas, tentando usar as palavras de outros para remendar o que se rasgara. Leu em voz alta versos sobre amores impossíveis, sobre almas que se encontram contra a vontade dos deuses. As palavras pareciam ter sido escritas para eles. Clara sorria com os olhos cheios de lágrimas. Helena, imóvel, segurava o choro. De repente, Miguel parou a leitura. Fechou o livro e as encarou com uma sinceridade que desarmava. Eu sei que estou no meio de algo que não entendo por completo. Sei que o sentimento de vocês é um, mas também é 2, e eu preciso ser honesto. Ele respirou fundo. Eu não vejo 2 metades quando olho para vocês. Eu vejo 2 pessoas inteiras, e eu amo cada uma de um jeito diferente. As gêmeas o encararam atônitas. Ama? Perguntou Clara, a voz quase sem ar. Amo, respondeu Miguel, a voz firme. Eu amo a sua luz, Clara. Amo a sua coragem de sonhar, a sua risada que desafia o mundo, a sua teimosia em acreditar no belo. E eu amo a sua profundidade, Helena. Amo o seu silêncio que diz tudo, a sua sabedoria que me acalma, a sua força que protege a todos, mesmo quando você acha que ninguém vê. Eu amo as 2. E sei que isso desafia a lógica e a moral de todos. Mas é a única verdade que eu tenho para oferecer. Helena desviou o olhar, o coração em chamas, com medo de acreditar em algo tão impossível. Clara, porém, sentiu o peito explodir numa mistura de alegria e dor. Era a validação que sempre sonhara, e ao mesmo tempo a confirmação do conflito que mais temia. O amor não era mais uma semente, era uma árvore frondosa, de raízes profundas, crescendo em um terreno proibido, prestes a quebrar o chão sob seus pés. A confissão de Miguel, em vez de apaziguar, incendiou a casa. O amor, quando nomeado, ganha corpo e exige espaço. E ali, naquele espaço cingido, 3 corações batiam descompassados, sem saber como coexistir. A festa do padroeiro do vilarejo, São Sebastião, era o evento mais aguardado do ano. Uma semana de missas, procissões e, à noite, a praça se enchia de barracas, música e gente. Para Clara e Helena, sempre fora uma tortura velada. Mas naquele ano, Clara estava irredutível. Nós vamos, e vamos com o Miguel. Você enlouqueceu, respondeu Helena, apavorada. Será o nosso julgamento público. Que seja, retrucou Clara. Cansei de me esconder. Se o amor dele é nosso, temos que honrá-lo. Miguel, ao ouvir a discussão, interveio. Clara tem razão, Helena. Não podemos viver com medo. Iremos juntos, como amigos, como sempre. E se alguém nos ofender, saberá que ofendeu aos 3. Na noite da festa principal, a praça estava apinhada. As luzes das gambiarras coloridas se misturavam ao brilho da fogueira. O cheiro de milho assado e canela pairava no ar. Quando os 3 chegaram, o burburinho cessou por um instante e todos os olhares se voltaram para eles. Era como caminhar num corredor de facas. Miguel caminhava no meio, com Clara de um lado e Helena do outro. Ele tentava manter uma conversa leve, mas a tensão era palpável. Foi então que Clara, num gesto de desafio, entrelaçou seu braço no dele. Helena sentiu o movimento como se fosse seu, o calor do braço de Miguel percorrendo sua pele. No meio da festa, Dona Elvira cochichou alto de propósito para quem quisesse ouvir. Que vergonha! Anda com as 2 como se fossem uma só noiva. É o fim dos tempos. Outra completou. Pecado. Isso não pode ser amor. É luxúria do diabo. Clara parou, o rosto em chamas, e virou-se para as mulheres. Pode sim. É amor. E é mais puro do que o veneno que vocês carregam no coração.
O silêncio chocado foi quebrado quando Miguel, num gesto ainda mais ousado, segurou a mão livre de Clara, bem à vista de todos. A praça explodiu em murmúrios. Helena fechou os olhos por um instante. Sentiu o calor da mão dele na mão de Clara, mas também a sentiu em si, porque não havia como separar. O toque a atravessava, uma onda de calor e dor, e naquele instante toda a sua resistência ruiu. O impossível já era inevitável. Ela também o amava, com a mesma intensidade desesperada da irmã. A volta para casa foi silenciosa e pesada. Quando chegaram à porta, Miguel hesitou, pronto para se despedir. Mas Clara, com os olhos cheios de lágrimas, o puxou para dentro. Não vá embora. Por favor, fique. Mariana, que os observava da penumbra da cozinha, compreendeu que nada mais que dissesse adiantaria. Apenas suspirou fundo e se retirou para o quarto, deixando-os a sós com o destino que haviam escolhido. Foi então que a verdade, represada por tanto tempo, transbordou. Clara, chorando, virou-se para Miguel. Eu te amo. Amo como nunca pensei que fosse possível amar. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, a emoção transbordando em seus olhos. Eu também te amo, Clara, com toda a sua luz. Helena ficou imóvel, uma estátua de dor, sentindo cada palavra como uma facada e uma carícia ao mesmo tempo. Até que, tremendo, sua voz saiu fraca, mas audível. E eu? O senhor não vai dizer nada para mim? Miguel se soltou de Clara e se virou para ela. Seus olhos encontraram os de Helena, e ele viu ali um abismo de sentimentos contidos. Aproximou-se e, com uma delicadeza infinita, tocou seu rosto. Helena, sussurrou ele, eu também te amo. Amo a sua força silenciosa, o seu coração que sente tudo e se esconde. Sei que isso é uma loucura. Sei que o mundo jamais entenderia, mas seria uma mentira ainda maior se eu negasse. Ela deixou escapar um soluço contido, a primeira lágrima escorrendo por seu rosto. Clara se aproximou e abraçou a irmã, puxando Miguel para perto, unindo os três num gesto desesperado e confuso. E ali, naquela noite, entre lágrimas, medo e desejo, eles admitiram o que todos já sabiam. O impossível havia acontecido. Mas o amor, quando nasce contra a lógica, precisa pagar um preço alto. No dia seguinte, a visita do padre tornou a ameaça oficial. Se insistissem naquela afronta, seriam excomungados e expulsos da comunidade. A vida em Almas Secas se tornaria insustentável. A casa pequena onde Clara e Helena viviam com a mãe parecia encolher a cada dia, sufocada pela pressão do vilarejo. O ultimato do padre era a sentença final. O sacrifício pairava no ar, inevitável. Naquela noite, a discussão foi a mais dolorosa de todas. Eu não vou desistir, disse Clara, com a teimosia de quem se agarra a um fio de esperança. Prefiro ser expulsa a viver sem ele. Prefiro enfrentar o mundo inteiro. Helena, pela primeira vez, deixou a dor transparecer em sua voz. E se enfrentar o mundo significar perder tudo, Clara? Nossa casa, nossa mãe, o pouco de paz que ainda temos? Eles não vão nos deixar em paz. Vão nos caçar com olhares, com palavras, talvez com pedras. Então, pelo menos, teremos lutado por algo real. Audrey insistiu Clara. Miguel, que ouvia tudo com o coração pesado, finalmente falou. A culpa pesava em seus ombros. A culpa é minha. Eu trouxe essa confusão para a vida de vocês. Eu não posso aceitar que sofram por minha causa. O padre tem razão num ponto. Eu posso ir embora. Vocês não. Se for preciso, eu parto amanhã. O coração de Clara se partiu. Não! Se você for embora, me mata junto. Helena, com os olhos cheios de lágrimas, disse o que mais temia, mas o que sua razão lhe ditava. Talvez seja o único jeito, Miguel. O sacrifício que precisamos fazer para sobreviver. Para que um dia, talvez, eles nos perdoem e nos deixem em paz. O silêncio caiu como uma mortalha. Cada um sentia a mesma dor, mas enxergava uma saída diferente. Partir e destruir o amor. Ou ficar e ser destruído por ele. E madrugada caiu silenciosa, mas dentro da casa não havia descanso. Miguel caminhou sozinho pela estrada de terra.
tentando decidir entre ficar e condená-las, ou partir e condenar a si mesmo. Na manhã seguinte, as gêmeas caminharam juntas até o rio, o lugar de suas confidências silenciosas. O reflexo na água mostrava seus rostos lado a lado, pálidos de cansaço. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu não vou viver sem ele, Helena. Não consigo. Helena suspirou, a voz embargada. Eu tenho medo, Clara. Não por mim, por você. Minha vida inteira eu fui a que tentou te proteger dos tombos, das palavras cruéis. Mas agora sinto que sou eu quem vai te ferir, porque o meu coração quer o mesmo que o seu. Clara segurou a mão da irmã com força, entrelaçando seus dedos. Você nunca vai me ferir. Nós somos uma só na carne, mas somos duas no coração. Se o meu ama, o seu também tem todo o direito de amar. Não temos culpa disso. Helena fechou os olhos, as lágrimas finalmente escorrendo. E se ele não conseguir nos carregar? Somos um fardo pesado demais. A voz de Miguel ecoou atrás delas, calma e firme. Eu já carrego vocês duas no meu coração desde o primeiro dia em que as vi. Elas se viraram, surpresas. Ele estava ali, os olhos cansados da noite em claro, mas com uma nova resolução. Aproximou-se devagar, ajoelhou-se na margem do rio, diante delas, e tomou as duas mãos, uma de cada. Eu passei a noite pensando em ir embora, em salvar vocês de mim, em salvar vocês do mundo. Mas eu entendi uma coisa. Fugir seria a maior das covardias. Seria dizer que o amor que sinto por vocês é menor que o medo que eles sentem. E não é. Ele olhou de Clara para Helena. Eu amo a sua coragem de sonhar, Clara, e amo a sua coragem de temer, Helena. Amo o que são juntas, e amo o que são separadas. E se for preciso enfrentar todos eles para viver esse amor, então eu enfrento. Mas eu não enfrento sozinho. Eu enfrento com vocês. Se vocês me aceitarem. Clara soluçou e se lançou para abraçá-lo, puxando a irmã junto no movimento. Helena resistiu por um instante, o último resquício de sua razão, lutando contra a maré do sentimento. Mas então ela cedeu, e o abraço dos três se fechou, um nó de almas à beira do rio, selando um pacto silencioso. Naquela tarde, quando voltaram para a vila, encontraram a multidão reunida na praça. O padre estava à frente como um juiz. Vocês desonram esta comunidade, disse ele. Se escolherem continuar com essa afronta, não terão mais lugar entre nós. Miguel deu um passo à frente com as gêmeas ao seu lado. O amor não é afronta, padre. O ódio e o preconceito, sim. O burburinho aumentou. Mas então, Clara, com a voz clara e mais corajosa do que nunca, falou para todos. Podem nos expulsar. Podem rir, apedrejar, virar as costas. Mas não podem nos tirar a verdade. Nós também somos gente. Nós também temos o direito de amar. E nós nos amamos. Os três. Helena, ao seu lado, segurava sua mão com força, as pernas trêmulas, mas os olhos firmes, encarando a multidão pela primeira vez, sem medo. Miguel envolveu as duas com os braços, formando uma fortaleza de afeto. O silêncio que se seguiu foi estranho, porque naquele instante, muitos na multidão viram algo que não conseguiam mais negar. Não era devassidão, não era pecado, não era um espetáculo, era apenas amor. Um amor estranho, incompreensível, mas inegavelmente real. Ninguém foi expulso naquela noite. O povo se dispersou, dividido, confuso. Mas Clara, Helena e Miguel sabiam que a batalha estava longe de terminar. Tinha apenas começado. Ainda assim, quando voltaram para casa, Mariana os esperava na varanda. Ela os olhou por um longo tempo, o rosto marcado pela preocupação. Depois, suspirou e murmurou mais para si mesma do que para eles. Eu temi por vocês, temi pelo futuro. Mas hoje eu vi que não há como impedir um rio de correr. Que seja então. Se é amor de verdade, que seja amor até o fim. As lágrimas escorreram pelos olhos das filhas. Miguel abaixou a cabeça em gratidão. A bênção, ainda que relutante, havia sido dada. A escolha estava feita. Agora restava apenas viver. A poeira do confronto na praça assentou, mas o ar em almas secas nunca mais foi o mesmo. A decisão de Clara, Helena e Miguel de viverem o seu amor abertamente não trouxe a paz, mas sim um tipo diferente de guerra.
Uma guerra fria, travada nos olhares, nos silêncios e nas portas que se fechavam à sua passagem. A expulsão não se concretizou, pois mesmo o padre, no fundo, temia cometer uma injustiça maior, em nome de uma moral que nem ele sabia como aplicar àquela situação. O vilarejo, sem um veredito claro, optou pela mais cruel das punições, a indiferença calculada. As primeiras semanas foram as mais duras. Na venda, eram atendidos por último, com uma relutância que azedava o pão que compravam. Na feira, as pessoas abriam um círculo vazio ao redor deles, como se o amor que partilhavam fosse uma doença contagiosa. As crianças da escola de Miguel foram retiradas uma a uma pelos pais, até que a pequena sala voltasse a ser apenas um salão empoeirado e silencioso. "Eles querem nos matar de fome e de solidão", disse Clara numa noite, o desespero afiando a sua voz. Miguel, que emagrecia a olhos vistos, não de fome, mas de preocupação, segurou a mão dela. "Não vão conseguir. Vamos plantar o nosso próprio alimento. E a nossa solidão, enquanto estivermos juntos, nunca será completa." E assim, eles transformaram a resistência em rotina. O quintal da casa de Mariana, antes uma pequena horta de temperos, tornou-se o centro de sua sobrevivência. Com o conhecimento de botânica de Miguel e a força incansável das irmãs, eles revolveram a terra seca. Plantaram milho, feijão, macaxeira. Helena, com a sua paciência infinita, descobriu um jeito de fazer enxertos em velhos cajueiros que voltaram a dar frutos. Clara, com a sua energia, cavou canais para aproveitar a pouca água de um veio esquecido. A casa tornou-se uma ilha autossuficiente, um pequeno mundo governado pelas suas próprias regras de afeto e trabalho. Era dentro dessa ilha que a complexa arquitetura do seu amor se revelava. Não era um paraíso. Havia dias de ciúme silencioso, de frustração, de uma tristeza que parecia não ter nome. Miguel, com uma sensibilidade que beirava o milagre, aprendeu a navegar nas águas de dois corações tão distintos. Ele percebeu que o amor de Clara precisava de palavras e de sonhos. Com ela, ele passava horas a planear viagens impossíveis, a descrever as cores do mar, a ler em voz alta os trechos mais apaixonados dos seus romances. Ele alimentava a sua chama, pois sabia que era essa chama que os aquecia nas noites mais escuras. O amor de Helena, por outro lado, precisava de silêncio e de compreensão. Com ela, ele sentava-se no alpendre ao entardecer, sem a necessidade de falar. Observavam juntos o voo dos pássaros, o mudar das nuvens. Ele trazia-lhe sementes de plantas raras, cadernos de capa dura, onde ela podia escrever os seus pensamentos secretos. Ele respeitava o seu refúgio, pois sabia que era nesse silêncio que ela encontrava forças para suportar o barulho do mundo. As irmãs também aprenderam a navegar uma na outra de uma forma nova e dolorosa. Havia momentos em que o toque de Miguel em Clara provocava uma pontada de solidão em Helena. Havia noites em que a cumplicidade silenciosa entre Miguel e Helena fazia Clara sentir-se como uma intrusa barulhenta. Numa dessas noites a tensão transbordou. "Às vezes sinto que o amor dele por ti é mais calmo, mais profundo", sussurrou Clara, no escuro do quarto. "O meu é só barulho, só sonho." Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, virou-se na cama e, no escuro, encontrou a mão da irmã. "O amor dele por ti, Clara, é o que lhe dá coragem para enfrentar o dia seguinte. O amor dele por mim é o que lhe dá paz para dormir à noite. Ele precisa dos dois, assim como nós precisamos uma da outra para sermos inteiras." A confissão, feita com a voz embargada, foi a mais pura declaração de amor entre as duas irmãs. Elas entenderam que não eram rivais, mas sim as duas margens do mesmo rio que era o coração de Miguel. O ciúme não desapareceu, mas aprendeu a conviver com uma empatia que era quase uma extensão de si mesma. Se Clara sentia a alegria de um beijo, Helena sentia o eco dessa alegria. Se Helena sentia a paz de um olhar compreensivo, Clara sentia o alívio dessa paz. Eles criaram uma linguagem própria, um balé de gestos e olhares que só eles entendiam.
Um presente de Miguel era sempre dado às duas, mas com um bilhete para cada uma. Uma decisão era sempre tomada pelos três, em longas conversas à luz da lamparina. Eles não eram um casal e uma sobra. Eram um triângulo, a mais estável das formas geométricas, sustentando um mundo que tentava a todo o custo desmoronar. O mundo, no entanto, tem as suas próprias formas de quebrar a estabilidade. No auge da seca, quando o sol parecia um deus vingativo, uma febre desconhecida desceu sobre almas secas. Começou com as crianças, uma tosse seca que evoluía para uma queimação nos pulmões e uma fraqueza que derrubava até os homens mais fortes. A velha rezadeira tentou as suas garrafadas, mas a doença era mais forte que a fé. O pânico começou a espalhar-se mais rápido que a própria febre. As pessoas, desesperadas, lembraram-se do forasteiro. Aquele que eles haviam isolado, o enfeitiçado, era também o único que possuía algum conhecimento para além das rezas. A primeira a bater à porta da casa isolada foi a mulher que um dia chamara Clara e Helena de vergonha. Trazia o filho pequeno nos braços, o corpo mole, a respiração fraca. "Ah, por favor, professor", suplicou, as lágrimas lavando a poeira do rosto. "Salve o meu menino." Miguel não hesitou. Olhou para Clara e Helena, e no olhar delas encontrou a mesma determinação. A porta da ilha foi aberta. A casa deles transformou-se num hospital de campanha. Miguel, com os seus livros de botânica, identificou os sintomas e associou-os a uma planta venenosa que, devido à seca extrema, o gado começara a comer, contaminando o leite. Não havia cura, apenas alívio. Ele organizou a produção de um chá com raízes raras que tinham propriedades anti-inflamatórias, mas a planta só nascia no alto da serra, num lugar de difícil acesso. Foi aí que a união dos três se tornou a sua maior força. Miguel conhecia a planta, mas estava fraco, exausto de cuidar dos doentes que não paravam de chegar. "Eu vou", disse Clara na sua energia inabalável. "É perigoso." "A subida é íngreme", alertou Miguel. "Nós vamos", corrigiu Helena, a voz calma, mas firme. "Juntas, conhecemos cada pedra daquele caminho." E elas foram. A subida foi uma provação. O corpo único, que tantas vezes fora motivo de zombaria, tornou-se um instrumento de uma eficiência impressionante. Onde o passo de Clara era impetuoso demais para uma pedra solta, o contrapeso de Helena a equilibrava. Onde a cautela de Helena a fazia hesitar diante de uma fenda, o impulso de Clara a impelia para a frente. Elas se moviam como um só ser, com a força de duas e a coordenação de uma. Enquanto isso, na casa, Miguel não estava sozinho. Mariana, a mãe, que se mantivera em silêncio por tanto tempo, assumiu o comando da cozinha, preparando caldos e tisanas para os doentes. E aos poucos, outras mulheres do vilarejo, vencidas pelo medo e pela gratidão, começaram a chegar. Traziam lençóis limpos, água, comida, trabalhavam lado a lado com a mãe daquelas que haviam desprezado, e o trabalho partilhado começou a dissolver o preconceito. Quando Clara e Helena voltaram, exaustas, com os cestos cheios da raiz salvadora, foram recebidas não com olhares de estranheza, mas de esperança. Elas entregaram as raízes a Miguel e, sem descanso, puseram-se a ajudar a cuidar dos doentes. A sua presença, antes evitada, tornou-se reconfortante. As mesmas mãos que um dia foram apontadas, agora limpavam a febre da testa de crianças e seguravam a mão de velhos assustados. A epidemia passou, deixando para trás a dor da perda, mas também a semente de uma profunda transformação. O dia em que Damião, o rapaz que mais as humilhara, veio à porta de cabeça baixa para agradecer por terem cuidado de sua irmã mais nova. Foi o dia em que Almas Secas começou a se curar de uma doença muito mais antiga que a febre. Os anos que se seguiram não foram fáceis, mas foram possíveis. A hostilidade aberta nunca mais voltou. O preconceito não desapareceu por completo, mas transformou-se num respeito silencioso, numa aceitação relutante que, com o tempo, se pareceu muito com normalidade. A casa, no fim da estrada, tornou-se um ponto de referência. A escola de Miguel reabriu,
E desta vez, os pais faziam questão que os filhos fossem aprender com o professor e as suas duas ajudantes. Clara, com a sua energia contagiante, ensinava as crianças a sonhar através das histórias. Helena, com a sua calma e o seu dom para o detalhe, ensinava-as a desenhar as letras e os números com uma perfeição que mais ninguém conseguia. Eles envelheceram juntos. Os cabelos de Miguel ganharam fios de prata. As rugas no canto dos seus olhos contavam histórias de preocupação, mas também de muitos sorrisos. Clara manteve o brilho desafiador no olhar, embora a sua impetuosidade tenha se transformado numa alegria serena. Helena, a observadora silenciosa, tornou-se a coluna que sustentava a todos, a sua sabedoria tranquila, o porto seguro daquela família extraordinária. Nunca tiveram filhos de sangue, mas a sua casa esteve sempre cheia de crianças. Tornaram-se os padrinhos, os conselheiros, os guardiões das histórias do vilarejo. O amor deles, que um dia fora um escândalo, tornou-se uma lenda local, contada em voz baixa para os forasteiros, não mais como uma fofoca, mas como um conto de coragem. Num fim de tarde, muitos anos depois, já velhos, os três estavam sentados no alpendre, como era seu costume. O sol poente pintava o céu de cores que nenhum artista conseguiria imitar. Clara descansava a cabeça no ombro de Miguel de um lado, Helena do outro. O silêncio entre eles era preenchido por uma vida inteira de compreensão. Uma família nova, que se mudara recentemente para a vila, passou na estrada. Um menino pequeno, ao vê-los, apontou com curiosidade. A mãe gentilmente abaixou a mão do filho. Não aponte, meu filho. Aqueles são os Mariano. Eles são o coração desta cidade. A família seguiu o seu caminho e o trio no alpendre sorriu. Diziam que era impossível, sussurrou Clara, a voz já frágil pela idade. Diziam que ninguém jamais nos amaria, completou Helena, apertando a mão da irmã. Miguel beijou a testa de cada uma. Eles estavam errados. O impossível é apenas aquilo que ainda não foi amado com força suficiente. E ali ficaram, unidos pelo corpo, pelo destino e por um amor tão vasto que coube em 3 corações e ensinou a um vilarejo inteiro que a forma mais verdadeira de amar não é a que se entende, mas a que se respeita. E assim, em Almas Secas, o impossível não só aconteceu, como se tornou eterno.